Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar. Seja bem-vindo, você que está em comunhão conosco neste momento. Vamos juntos acompanhar tudo relacionado à devoção ao Divino Pai Eterno. Amanhã, 21 de setembro, a igreja lembra o evangelista São Mateus. E este santo, que foi um dos apóstolos de Jesus, é o assunto do quadro Entrevista de hoje. No dia 21 de setembro, a igreja celebra a vida de São Mateus e sobre este assunto eu converso agora com o padre Frederico Ozanam. Padre, bom dia para o senhor. Bom dia, Thalita. Para a gente começar então a contar essa história, vamos começar falando sobre quem foi São Mateus e como foi o seu chamado, padre. São Mateus foi apóstolo e também evangelista. O seu nome significa dom de Deus. Ele era um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, e quando Jesus passava, Mateus estava trabalhando. Em outros evangelhos, ele é apresentado com o nome de Levi. E após o chamado feito por Jesus, que disse para ele, segue-me, ele prontamente se levantou e seguiu Jesus. Em seguida, ele também ofereceu a Jesus um almoço em sua casa, tanto para Jesus quanto para os seus discípulos e outras pessoas. Mas é interessante perceber que ele, de pecador público, foi acolhido pelo Senhor Jesus e teve a sua vida transformada. De publicano e cobrador de impostos, transformou-se em apóstolo e evangelista. Agora, quando e em quais circunstâncias o Evangelho de Mateus foi escrito? O Evangelho de Mateus foi escrito após a destruição do Templo de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, muito provavelmente entre os anos 80 e 90. E foi escrito no contexto no qual Israel estava sob a dominação do Império Romano e no contexto em que os judeus que se convertiam ao cristianismo estavam sendo expulsos das sinagogas. Padre, quando foi escolhida essa data, então, 21 de setembro, para celebrar a vida de São Mateus? De acordo com a tradição, São Mateus foi martirizado na Etiópia. Portanto, no século VI, a igreja escolheu uma data para celebrar a vida deste que foi aquele que acolheu o dom de Deus por excelência, Jesus Cristo. Agora, padre, qual a característica, então, do Evangelho de São Mateus? O Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito, destinado principalmente para os cristãos de origem judaica. Portanto, é um evangelho que tem como marcas uma referência mais direta ao Antigo Testamento, e também é um evangelho que apresenta Jesus como Emanuel, o Deus conosco, aquele que se encarnou, veio morar no meio de nós para nos salvar. Jesus também é apresentado neste evangelho como novo Moisés, porque o evangelho se divide em 5 grandes partes, os 5 grandes discursos de Jesus, nos quais ele apresenta o reino dos céus com a sua vida, com a sua palavra, o reino dos céus que já se faz atual nesse momento em que Jesus está entre nós. Agora, a vida de São Mateus, essa história dele, uma história muito bonita, história de muita fé, né, padre? Uma história de muita fé porque ele, conforme eu já havia dito, de pecador, de publicano, pecador público, as pessoas não gostavam nem um pouco de um cobrador de impostos, porque ele tinha que tirar o dinheiro do povo para passar para o Império Romano. Obviamente, ele não era bem quisto pelas pessoas. Mas Jesus, quando olha para ele e o chama, ele vê nele um pecador que pode se converter, que pode mudar de vida. E aí está a beleza do chamado de São Mateus. Ele acolhe a palavra de Jesus, ele acolhe o chamado do Senhor e, a partir de então, tem a sua vida profundamente transformada. Uma vida que realmente a gente pode falar que foi um exemplo, né? É um exemplo, é um testemunho, e por isso a igreja, com toda a sabedoria,
propõe a sua vida para ser celebrada, porque ele indica Jesus com a sua vida, com a sua conversão, com a sua palavra também. Bom, e conhecendo então agora um pouco mais sobre a vida de São Mateus, a gente encerra essa entrevista. Padre Frederico, muito obrigada pela participação no programa Pai Eterno. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço, muito bom dia. O fim de semana promete casa cheia, porque os filhos peregrinos do Divino Pai Eterno já estão chegando à Trindade. Três Barras e Ibirama, em Santa Catarina, da cidade de Cariacica, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, da capital. Do estado de São Paulo, devotos de Miguelópolis, Ribeirão Preto, Campinas e da capital. De Minas Gerais, São Gonçalo do Sapucaí e Belo Horizonte. Também em Brasília, no Distrito Federal, Nova Mutum, no Mato Grosso e Recife, no Pernambuco. Você que está se preparando para visitar a Casa do Pai, não deixe de enviar o nome da cidade e do estado para o e-mail contato@paieterno.com.br. Agora a gente faz uma pausa. No segundo bloco do programa tem mais detalhes sobre o novo santuário e também a turminha do Pai Eterno. Aguarde, a gente volta em instantes. A AFIP tem sempre uma mensagem de esperança e fé. Você pode acompanhar as missas, novenas e Santo Terço pelo rádio, televisão e site www.paieterno.com.br. Pelo portal, você fica por dentro das notícias, além de acender a vela com sua intenção. No youtube.com/paieterno, você acompanha as homilias do Padre Robson, os vídeos institucionais, sem contar as novidades do programa Pai Eterno e as aventuras da turminha. Faça parte também desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Estamos de volta. Obrigada a você que está em comunhão conosco nesta manhã. E continuando, acompanhe agora o desenvolvimento da construção do novo santuário. É de uma altura de 40 metros que o operador Jonas vê a obra. O trabalho dele é feito lá de cima, naquela grua. E toda a minha vida eu dediquei só a elevador, camareira e agora é grua. Gosta de altura? Eu gosto de altura. De um lado para o outro, ele faz o transporte de materiais dentro do canteiro. O braço do equipamento mede 60 metros e o contrapeso de 17 toneladas ajuda a balancear o peso do transporte. A operação eu tenho 2 ajudando, tenho 2 sinaleiros. E eu vou obedecer eles aqui, então o que eles mandam eu fazer aqui embaixo eu faço. O sinaleiro é o olho do Jonas aqui no solo. O trabalho em equipe é imprescindível e segurança é a palavra de ordem. Quando a gente está trabalhando com a grua, a gente protege muito com fita enzebrada para não passar ninguém por baixo da carga e é isso aí. Para trabalhar com segurança tem que ter muita atenção. A gratificação do trabalho é maior ainda em poder servir onde um dia será a nova e definitiva casa do Pai. Um dia poder falar para alguém, trabalhei nesse santuário aqui. Essa é a turminha do Pai Eterno, amigos unidos pelo amor mais belo ao Divino Pai Eterno, felizes demais para construir a nova casa do Pai. Uou, a nova casa do Pai. Uou, vida em comunhão, amizade, amor e paz. Faça parte dessa turma para construir a nova casa do Pai. Essa é a turminha do Pai Eterno, amigos unidos pelo amor mais belo ao Divino Pai Eterno, felizes demais para
construir a nova casa do Pai. Uou, a nova casa do Pai. Uou, a turminha do Pai Eterno vai conquistar você. Vai te mostrar brincando e você vai conhecer passo a passo a construção de um sonho pra realidade. O definitivo e novo santuário de Trindade. Essa é a turminha do Pai Eterno, amigos unidos pelo amor mais belo ao divino Pai Eterno, felizes demais para construir a nova casa do Pai. O fim de semana está chegando e hoje eu faço um convite. Aproveite alguns minutos dos seus momentos de descanso para se cadastrar na Associação Filhos do Pai Eterno. Todo o trabalho de evangelização pelos meios de comunicação, as obras sociais e também a construção da nova e definitiva Casa do Pai só são possíveis graças a colaboradores devotos de todo o país que fazem parte deste projeto de amor e fé. A devoção cresce a cada dia e não pode parar, por isso precisamos de você. Cadastre-se hoje pelo telefone 0 operadora 62 3506 9800 ou pelo site www.paieterno.com.br. Ajude a fazer com que mais pessoas se encontrem com o amor do Divino Pai Eterno. E é com esse espírito de devotos trabalhando pela obra do Pai Eterno que eu desejo um fim de semana repleto das graças de Deus. Descanse e reze bastante. A gente se vê novamente na segunda-feira. Abraço fraterno para você. Sou operário na obra do Pai Eterno. Eu faço parte desta família de amor. Minha missão é evangelizar e ajudar na construção da nova casa do Pai.